Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Vamos juntos, todos em alto e bom som. Vamos lá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Dissecando esses versículos que nós lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra seguir, no seu original, no grego, língua que foi escrito o Novo Testamento, quer dizer o seguinte: perseguir com determinação, correr atrás para capturar, como um caçador corre incansavelmente para capturar a sua caça. Portanto, é este o tom desta palavra seguir, é todos os meios para alcançar. Alcançar o quê? Dois elementos. O primeiro deles, a paz com todos. O segundo, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, uma química que a igreja deve constantemente, intensamente, não descuidar, correr atrás, lutar incansavelmente pela santificação e pela paz com todos. E como podemos conseguir isso? Como podemos lutar por isso? Atentando diligentemente, diz o texto, e também novamente usando o que? Nos diz o original, a ideia de a supervisão da comunidade, alguém supervisionando, a saber, os anciãos naquela época, supervisionando cuidadosamente para que a igreja não descuidasse desses elementos. E o que os anciãos deviam supervisionar? Duas posturas do cristão. Primeiro, que ninguém seja faltoso, isto é, deixado para trás na corrida, ou aquele que falhou e não chegou. A ideia é essa: alguém ausente, não o faltoso no sentido de apenas faltar aos cultos, mas o faltoso no sentido de ir esfriando na fé, deixando o cristianismo. Em outras palavras, a quem devemos supervisionar no texto bíblico? Aqueles que são faísca atrasada na caminhada com Deus e com a igreja. E o que esse tipo de relapso gera? Qual o efeito danoso disso? Separando-se da graça de Deus, a separação da graça de Deus. A ideia é de autoexclusão. Esse é o único texto da Bíblia que nos dá a ideia de que a graça de Deus pode ser obstruída, de que a graça de Deus em algum momento pode não chegar a alguém, mas não por culpa de Deus. Deus está dando graça, Deus está manifestando graça. Então, a graça oferecida pode ser rejeitada. Alguém pode dizer, não quero. Alguém pode dizer, não quero essa dádiva de Deus. O problema daí não é Deus oferecer ou não. O problema é o ser humano rejeitar a graça. É o crente rejeitando a graça. A primeira postura. A segunda postura: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nessa segunda postura quero trabalhar com você. A ordenança do texto que eu e você lemos diz respeito à liderança da igreja supervisionando para que a amargura não existe. Por quê? Porque senão ela brota, ela contamina, ela perturba a vida cristã. Algumas considerações. A primeira delas, a Bíblia chama amargura de raiz da amargura. Isso tem a ver com duas possibilidades. A primeira delas é um sentimento escondido, que quer dizer tristeza amarga,
ou então mistura de tristeza com maldade, ou mistura de tristeza com ódio. Raiz não aparece, mas se espalha por baixo da terra, se nutre, cresce, expande para baixo. Há árvores que possuem a mesma altura, olhando da terra para cima, em raízes para baixo. A mesma altura é também a profundidade. E algumas delas são 2 vezes maior para baixo do que para cima, aquilo que você vê. Então, o perigo daquilo que está escondido na mente, no coração. Portanto, um ressentimento que se expande no secreto. Mas também, essa palavra pode ser traduzida como uma ascendência poderosa. E é daí que parte aquele título de Jesus, Raiz de Davi. Por que raiz? Dá-se a entender que pode ser o chefe de uma tribo, ou o fronte, ou o cabeça de uma descendência. Portanto, um sentimento que pode liderar os maiores sentimentos, os demais sentimentos no seu coração. Existem desdobramentos. Primeiro, consideração, é uma raiz. Segundo, tem desdobramentos. A amargura brota, e aí também nós entendemos que em algum momento aquilo que está por baixo da terra pode vir à tona, pode botar, pode romper os limites da normalidade, da caminhada cotidiana, e irromper, aparecer, surge rompendo um teto e evidencia-se com grandeza, ela brota. Também, outra consideração, a amargura perturba. E por que a amargura perturba? Perturba porque a vida de oração sofre. Nossas orações são eficazes quando estamos em paz com Deus, com os irmãos, quando estamos em paz com o nosso semelhante, quando estamos em paz. As linhas estão abertas. Acontece que, por exemplo, o apóstolo Pedro diz que Deus, quando, por exemplo, há amargura no lar entre o casal, há um conselho de Pedro dizendo assim: acerta isso, para que as orações não sejam interrompidas. Então, amargura interrompe orações. Por que perturba? Porque a adoração é dificultada. O ressentimento nos impede de louvar a Deus. A amargura nos bloqueia na adoração. Nos intimida a interagir com o povo de Deus. Aliás, Jesus diz que Deus nem aceita a oferta que oferecemos, que parte de um coração amargurado, ressentido. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e o texto não está dizendo o contrário, que você tem alguma coisa contra alguém, mas se você lembrar que alguém tem uma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta, quer dizer, deixa ali no cantinho, vai reconciliar-te com teu irmão, diz o Senhor, e então voltando, faze a tua oferta. Aí sim, coloca, mas com o coração reconciliado. Então, por exemplo, não dê o clique no celular do QR Code da oferta ou do dízimo, se você está amargurado, Deus não vai aceitar. Não deposite a oferta ali se você está com raiva de alguém, com ódio de alguém. Primeiro acerte o azedume da alma. É melhor até a igreja empobrecer economicamente do que espiritualmente, com relações trincadas. A amargura perturba porque o testemunho é danificado. Nós não podemos contar aos outros sobre o perdão que recebemos de Cristo, se nós não conseguimos perdoar e reproduzir o perdão de Cristo. Aí nós teorizamos Cristo, mas não imitamos Cristo.
O amargo não reproduz o perdão divino, não se ajusta à identidade de Cristo. Desde que fomos perdoados dos nossos pecados, nós não devemos mais guardar rancor de alguém, porque senão a gente está com isso dizendo: Deus tem limites no perdão para conosco, e na verdade Ele não tem. Ele deu o perdão absolutamente, continua dando. Caso contrário, eu e você não estaríamos aqui, talvez não estivéssemos nem vivos, se Deus nos tratasse como nós, no coração, tratamos aqueles que nos ofendem. Então, todas as vezes que você é ofendido, você tem em frente uma bifurcação. Você pode escolher uma opção ou outra, uma estrada ou outra. A primeira opção é armazenar o lixo emocional na alma. A segunda é perdoar e imitar Cristo. Nós lutamos contra o perdão, porque parece que o perdão deixa malfeitores irem embora sem limparem o crime. O perdão parece tirar o ofensor da linha da lógica da justiça. E, na verdade, tira de sobre nós o peso da amargura e colocamos na presença de Deus. Porque a justiça de Deus sempre será melhor do que a nossa. A justiça de Deus é absoluta e nós transferimos esse direito para Deus. Existe uma postura do reverendo Messias, que é bem conhecido aqui da igreja, aliás é o nosso pai na IPI do Brasil. Ele diz o seguinte: ao longo de toda a minha vida cristã, eu fiz um trato com Deus, de nunca me defender. Eu sempre deixo que Deus me defenda. Porque se eu me defender, eu estou puxando para mim este papel de justiça. Então eu prefiro colocar na mão de Deus e deixar que Ele cuide de todas as ofensas que recebo. Também perturba porque a paz interior é drenada. Se quisermos ter paz e alegria com Cristo, temos que resolver os nossos conflitos interiores, os nossos conflitos relacionais. Há uma igreja muito pujante em São Paulo, no bairro Morumbi. Inclusive é um modelo de gestão ministerial para as igrejas no Brasil. E o pastor, que é um dos líderes nacionais da CEPAL, tem um axioma, tem um jeito de ser, ele segue uma linha na escolha da sua liderança, e ele diz o seguinte: só pode estar no exercício da liderança quem é bem resolvido emocionalmente, senão o ministério se desarticula, o trabalho cristão que era para ser abençoador, torna-se uma armadilha contra a serenidade da igreja. Então, a prioridade, ao ver deste pastor, não é o carisma ou a capacitação, mas a boa resolução emocional, para que o trabalho da igreja vá, pessoas sejam abençoadas nas relações. Perturba, também a amargura perturba porque o corpo é afetado. Todos nós funcionamos como uma panela de pressão, certo? Panela de pressão tem uma válvula e quando a pressão está alta na panela, no fogo, aquela válvula começa a se mexer e a pressão vai saindo. Acontece que, por vezes, a amargura ou ressentimento, o azedume da alma é tão grande que a pressão da panela vai se tornando intensa demais. E aí não tem aquela válvula que suporte a pressão. Então, o amargurado não dorme direito. Ele até sonha com quem o ofendeu. Por vezes o cônjuge já está ali do lado da cama, no terceiro sono, o outro ainda nem conseguiu dormir, pensando nas ofensas que recebeu, pensando no quadro, pensando na cena, pensando na pessoa. Vai tomar café, o café não desce, está lembrando da ofensa. Vai almoçar, a comida não tem sabor, porque está lembrando do ofensor. Acontece que há um ponto de saturação, nosso corpo não aguenta viver assim por muito tempo. Há um limite,
a suportar. O corpo grita, dizem os especialistas. E então aparecem as doenças psicossomáticas, aquelas que o médico diz, você não tinha tendência a ter isso. O que aconteceu? Você estava bem, mas de repente agora não está. Dores nos ombros, dor de cabeça, úlceras no esôfago, irritabilidade constante. O que está acontecendo? O corpo está reclamando. Em Mateus capítulo 18, versículo 34, o Senhor Jesus diz, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Está falando de um credor incompassivo, que ele recebeu o perdão muito alto de dívidas, e de repente ele encontra lá alguém que lhe deve pouquinho. Ele ganhou um perdão muito grande aqui, mas está devendo, ele podia perdoar a menor dívida, mas ele resolve não perdoar aqui. E aí o credor lá observa isso e diz, você recebeu um perdão muito grande, de uma dívida impagável, agora você não consegue perdoar o pequeno, então eu vou te lançar para os verdugos, que numa das traduções quer dizer exatamente isso, todos os males que alguém pode sofrer com a ausência de perdão, as tormentas que alguém pode sofrer. Também a amargura perturba porque a defesa espiritual se corrompe. A amargura, escute isso, dá legalidade a Satanás. Ele pode atuar, porque há uma brecha de pecado que contamina toda a alma. Uma das armadilhas mais sutis e poderosas de Satanás é manter crentes amargurados. Manter gente boa, que podia estar produzindo muito para o reino de Deus, mas o coração está amargo, fechado, rancoroso, azedo, e precisa romper isso. Quando falo sobre isso é com muito temor de Deus. Eu cito até um testemunho aqui, e gostaria muito de que em algum dia esta irmã chamada Zilda pudesse vir até a igreja e dar aqui o seu testemunho. Fui pastor num tempo lá no Paraná e foi um tempo de intensos trabalhos de libertação. E essa senhora não era membro da igreja, mas aproximou-se da igreja. Ela precisava de libertação. Ela era terrivelmente endemoniada. Por vezes acabava o culto e era uma luta enorme. Teve uma ocasião, a Gislene lembra bem desta situação. Ela saiu pulando pelos encostos dos bancos. Uma senhora de 60 e poucos anos de idade. Tinha uma força descomunal quando estava possessa. E foi uma luta de 3 anos. Uma luta que nos colocou em cansaço. Os presbíteros da igreja, nós jejuávamos, nós orávamos. Ministério de intercessão trabalhando e tal. E fizemos tudo o que poderia fazer. Estando a casa, orando, ela ficava liberta alguns dias, depois havia uma recaída forte, etc, etc. Aí um dia, alguém conversando com ela disse, mas Hilda, há alguma coisa que você não perdoa? Aí ela disse assim, eu não perdoo o meu marido, pelo que ele fez, alguns atos de moralidade que empobreceu muito a família. Ela diz, isso eu não perdoo. E essa pessoa, no temor de Deus, disse, olha, você então precisa perdoar, faz isso, ajude você mesmo, vamos lá, ore, tenha força. E ela então citou o perdão, e ela disse, olha, eu não consigo ainda, mas vou aqui exercitando, vou falando, vou tentando aqui, pode ser? Pode ser. E aquele dia ela ficou liberta totalmente. Hoje ela faz parte do ministério de intercessão da igreja.
ela sai dar o testemunho dela, uma pessoa muito simples, mas muito usada por Deus. Recentemente eu fiquei feliz quando o filho dela, que o apelido dele, Palinha, o Marinaldo, era um menino assim, traumatizado, assim, não queria nem viver junto com aquela família, atormentado. E aí, recentemente, alguém mandou uma foto dele dizendo: o Palinha agora está sendo ordenado ao pastorado. Se formou em sociologia, em filosofia e teologia. E hoje ele é um ministro do Evangelho, o filho dela. Querido irmão, querida irmã, essas bênçãos não teriam acontecido se essa mulher não tivesse quebrado essa legalidade do inimigo na sua vida, através do perdão e do esvaziamento de toda amargura. Também, uma outra consideração: a amargura contamina. E a palavra aqui para contaminar no original é manchar, poluir, sujar com lama. Se trouxer para o lado espiritual, é o manchar com o pecado. Como a amargura contamina. O amargurado transforma seus sentimentos em argumentos judiciais, como se ele estivesse num tribunal. Há que se haver uma vítima, sou eu. Há que se encontrar um culpado, é você, ou até uma situação. E aí as polarizações começam: inocente, culpado, culpado, inocente. Um coração ácido clama: eu preciso de justiça. Eu sou a vítima, ele é o criminoso. Eu quero que a outra parte sofra os danos. E daí nasce um sentimento que chamamos de vitimismo. Sabe o que é vitimismo? A pessoa que é escrava do seu sentimento de dizer assim: eu sou vítima aqui, eu sou vítima ali, coitado de mim, tenha pena de mim, eu sou vítima, tenha pena de mim, né? E isso contamina. O amargurado busca apoio constante para se autoafirmar. Ele vai buscar pessoas, forma-se o trenzinho, né? Vai buscar assim uma pessoa que diz: olha, eu tenho alguma coisa contra aquele irmão, contra aquela irmã, mas eu estou falando para você, só para você orar, tá bom? Tá bom, mas já arrumou um apoio aqui. Aí ele no outro dia diz: olha, eu preciso de oração, o problema aqui é o culpado aqui, então já tem um apoio aqui. As redes sociais. Aí, olha, o fulano, a beltrana, o ciclano, e quando vê, uma semana depois, esse trenzinho está grande demais. Isso pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser no local de trabalho. A palavra de Deus diz em Mateus 13, 5 e 6, outra parte, falando da semente, da semeadura, outra parte caiu em solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Sabe o que você precisa fazer nessa situação? Se você está com o coração amargurado, não coloque mais suas raízes sobre a terra, não esconda mais. Coloque sob o sol. A Bíblia diz que veio o sol, bateu, matou a raiz. Isso significa que quando nós colocamos a nossa vida debaixo da luz do Espírito Santo de Deus, a raiz de amargura morre. A alegria com Deus é tão grande que não existe algo que possa continuar enterrando a raiz que está no coração. Traz para a luz, traga para a luz de Cristo. Concluindo, se fôssemos olhar o Velho Testamento, nós encontraríamos uma palavra muito parecida com amargura, que quer dizer isso: gosto amargo voltando à boca. Já aconteceu de você comer alguma coisa que não fez digestão certinho? Aquilo fica voltando toda hora.
numa ocasião, quando o nosso presbitério era o estado inteiro do Mato Grosso do Sul, por vezes as reuniões eram lá em Dourados. Teve uma reunião do presbitério que foi lá na fronteira com o Paraguai, e a gente ia e tal. Quando voltava, tinha que voltar correndo pela estrada, porque tinha o culto à noite aqui para pregar e tal. E teve uma reunião lá em Dourados e terminou no domingo, e eu voltei pisando fundo, não almocei lá. Eu falei, hora que o trânsito estiver um pouco melhor, eu paro, como alguma coisa no caminho e chego para pregar no culto. E parei no caminho, tomei uma suquita e uma coxinha. Suquita e coxinha. Dali meia hora, a coxinha vinha na boca assim, dava aquele gosto de coxinha na boca. Dali 2 horas, gosto de coxinha na boca. Dali 3 horas, eu vindo na estrada, gosto de coxinha na boca. Aí cheguei aqui, o culto quase começando, pregando aqui, a coxinha chegava aqui, dava... Isso é amargura, é coisa que fica entalada na sua vida. E você tem que digerir isso em nome de Jesus. Senão, isso te prejudica. Ao longo da vida, a coxinha vai aparecendo e dando o ar da graça. Você precisa dar um jeito nisso. De que forma? Através do perdão, declarar perdão, receber perdão, dar perdão, oferecer perdão. Perdão é desistir do ressentimento contra alguém, é renunciar o direito à retaliação, não importa o que a outra pessoa fez. Sem espírito perdoador, nós também obstruímos o perdão de Deus sobre nós. Mateus 6,15. Se você não perdoa os outros, então vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É o Senhor falando sobre isso. Sem o espírito perdoador estaremos em pecado. Falta de perdão é pecado para o cristão. Com o espírito perdoador, nós imitamos Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Ou então em Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, novamente o comparativo, assim perdoai vós. O momento em que o cristão é mais parecido com Cristo é o momento em que ele está cedendo perdão ou aceitando perdão. Esse é o momento que a gente mais se parece com Jesus. Após a Segunda Guerra Mundial, uma irmã holandesa chamada Corrie ten Boom, que foi prisioneira de guerra por ter ajudado a cuidar de alguns judeus no tempo da guerra. Ela foi presa e toda a sua família, perdeu todos os bens, seus familiares foram todos mortos pelo regime nazista e ela foi presa. Da Holanda foi levada para a Alemanha e lá, pelos anos da guerra, viveu as atrocidades dos campos de concentração. Pois bem, passou a guerra, ela se tornou uma pregadora do Evangelho. E ela ia testemunhar em vários países, mas ela recebia convites para ir para a Alemanha, ela não ia. Ela dizia, na Alemanha não. Na Alemanha não. As memórias lá são terríveis. Na Alemanha não vou. Lá numa bela ocasião, ela aceitou o convite para ir a Munique, na Alemanha, fazer um dia de pregação numa pequena igreja e voltar para o seu país. Aí ela aceitou, com muitas contrariedades, mas resolveu aceitar. E quando ela chegou na igreja,
ela pregando, ela identificou dentre os irmãos da igreja um homem que ela conhecia bem. Era um soldado do campo de concentração que matou a sua irmã e que torturava ela e outras prisioneiras. E ele estava lá, no culto. E ela pregou, ela testemunhou. E quando terminou, este homem veio até ela e disse assim: irmã Corri, ela não sabia que, ele não sabia que estava sendo reconhecido por ela. E aí ele disse assim: acabou a guerra, eu me converti a Cristo, hoje sirvo a Deus. A senhora citou o campo de Ravensbrück, e eu estive lá, eu fui soldado lá. E depois que Cristo entrou na minha vida, eu constantemente orava para que Deus um dia me fizesse encontrar alguém desse campo de concentração para eu pedir perdão. E aí ele estendeu a mão para ela, dizendo: você me perdoa em nome de tantas pessoas que eu fiz o mal. E ela falou, naquela hora eu gelei. A minha mão ficou paralisada. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra. E eu não tinha coragem de estender a mão. E ela disse, eu fiquei parada, estática, gélida. Mas com um pouco de força eu comecei a orar a Deus e dizer: Senhor, eu não posso estender a mão. Senhor, eu sofri demais. Senhor, a minha vida é o exemplo da maldade desses homens todos e eu não consigo. E ela disse, enquanto eu orava, a voz do Senhor suavemente disse: Corri, ajude a você e ajude a mim também. Deus dizendo a ela: estenda a sua mão. E ela então levantou a mão, estendeu, e ainda orando em espírito, ela disse: uma unção muito grande queimou meu corpo, meu braço e minha mão. Naquela hora eu perdoei. Naquela hora as ofensas últimas caíram por terra. Aleluia.